Fala, clube! Seja bem-vindo ao Desbrava Help, compartilhando conhecimento para desbravadores. Eu sou William Souza e esse é o capítulo de número 7. O número 7 é o número da perfeição, então nós vamos falar dele, dessa função que traz a palavra de Deus, que motiva os nossos desbravadores, que é responsável pela vida espiritual do clube. Ele! O capelão ou a capelania! Essa pessoa é fundamental. Um clube sem Deus não é clube de desbravadores. Então pegue o seu caderno, a sua caneta, porque depois do break falaremos da importância dos capelães dentro do clube de desbravadores. Então, Maranata! Fala, clube! Tudo bem com vocês? Estamos aqui depois de um longo tempo gravando o último capítulo dessa temporada, onde eu comecei lá em outubro do ano passado, falando de diretor associado, secretário tesoureiro, conselheiro, instrutor, e o último é uma função importantíssima dentro do clube, que é a capelania, né? E como que é a capelania dentro do seu clube, né? Você você cuida, tem essa preocupação? Muitas vezes nós, líderes, não damos valor à capelania, né? O que geralmente fazemos? Precisamos ter um capelão do clube. E aí a gente olha para a igreja. Quem é aquela? Aí a gente às vezes pega aquela pessoa que tem um bom conhecimento e fala: você quer ser o capelão, tal, não sei o quê. E aí você acaba trazendo essa pessoa para assumir a capelania. E muitas vezes ele não sabe o que fazer, né? E ele fica só responsável pela parte da meditação, né? Às vezes o pastor entra com o estudo bíblico, né? Então, assim, muitas vezes a área de capelania dentro do clube é uma área desconectada, ou muitas vezes ela é só usada para cumprimento de requisito de ranking de SGC. Agora, onde eu quero chegar com isso, né? Um bom clube, além de você ter ótimos conselheiros, o bom clube tem que ter uma boa capelania. A capelania, ela não é só responsável por classe bíblica, por passar a meditação. A classe bíblica, ela é muito importante dentro do clube, porque ela é responsável pela área espiritual do clube. E aí, como montar uma capelania, né? Por exemplo, eu passei num clube, né, onde eu tive uma grande experiência, e a capelania era composta de 4 pessoas, cada um dentro da sua área. E toda essa equipe era responsável por todos os projetos espirituais do clube. Porque não é só simplesmente classe bíblica e não é só simplesmente meditação. Nós temos as especialidades missionárias, nós temos visitação, nós temos os requisitos de área espiritual dentro dos cartões, nós temos também as atividades espirituais de acampamento, de campuri. Então são atividades que você pode colocar dentro da sua capelania para que eles possam desenvolver um trabalho. E dessa forma, você dê autonomia para que eles possam atingir os seus objetivos. E uma capelania forte, ela vai ser focada em missão. Precisamos trabalhar o nosso clube, ou clube de desbravadores, para que os nossos desbravadores sejam focados em missão. E aonde eles vão desenvolver esse trabalho? Através do trabalho de capelania, né? William, mas eu não consigo ter pessoas para poder montar uma equipe. Ok? Beleza. Eu estou dando um exemplo que no meu clube nós tínhamos 4 pessoas, né?
mas eu tenho clube que eu tenho 2 pessoas responsáveis pela capelania, em parceria da diretoria executiva. Então, uma boa capelania é uma capelania dinâmica, né? Capaz de ir muito além daquilo que o clube necessita. Um bom capelão, uma boa capelania, é ao ponto de saber a necessidade espiritual da família daquele desbravador. Mas como é possível isso? Através do trabalho em paralelo dos conselheiros. Então, como faz parte do programa a visitação, né? O conselheiro tem que visitar o desbravador até para poder entender a realidade daquele desbravador. Você faz junto com a capelania. E aí você desenvolve, pensa num trabalho, num projeto evangelístico para fazer a visita naquele desbravador junto com o capelão, para poder ali, num primeiro momento, para uma família não adventista, ter um primeiro contato, né? É o mesmo conceito do pequeno grupo. Então, uma capelania boa dentro do clube, ele vai trabalhar indo muito além daquilo que o cartão pede, ou que o clube pede, né? Então, e não só isso, né? Uma boa capelania, ela está ligada a tudo que envolve tecnologia. Por quê? Porque hoje precisamos, nós líderes, falar a linguagem desses adolescentes. Porque hoje muitos pastores, né? Você vê muitos pastores como o Vitor BJ, como o Dailson Fonseca, eles conseguem atingir os adolescentes, porque fala a linguagem deles, está inserido no meio deles, né? Então, não adianta, na hora de você montar a sua equipe de capelania, pegar aquele senhorzinho que é um estudioso bíblico, né? Vai funcionar? Vai, mas por um curto espaço de tempo. Então, o que você tem que fazer? Montar uma equipe com conhecimento e especialidades diferentes para que você tenha uma equipe homogênea com conhecimentos diferentes. Aí sim você vai conseguir atingir esse adolescente. Bom, algumas dicas aí para as atividades espirituais, principalmente classe bíblica, tá? No clube onde eu tô atualmente, o Clube Castelo Forte, nós começamos as atividades e o clube estava fechado há 10 anos, né? Então a gente começou do zero, correr atrás de crianças e tal, enfim. E as crianças foram chegando, os adolescentes foram chegando, porque adolescente chama adolescente. E aí, dentro do nosso ranking anual, nós temos que iniciar a classe bíblica visando o batismo da primavera. Então, o que eu pensei? Falei, bom, precisamos ter um capelão, mas vamos montar uma equipe de capelania, né? Então, eu observei algumas pessoas e eu vi que montei uma equipe com conhecimentos diferentes e com ações diferentes. E aí eu peguei todas as atividades espirituais, joguei na mesa, falei, olha gente, é isso. E a partir daí nós traçamos um planejamento e falou, olha, os resultados que vocês precisam entregar é isso, né? E assim, e como que vai proceder no modus operandi do clube? Então aí eu falei, olha, a classe bíblica ela tem que ser algo muito dinâmico, muito motivador, porque muitas vezes a classe bíblica é uma aula. E os adolescentes, né, já vivem esse estresse de sala de aula a semana toda. Então a classe bíblica ela tem que ser algo prazeroso, de que ele possa aprender talvez jogando ou de forma lúdica. Então que vocês tragam atividades, né, e torne esse momento da classe bíblica como algo dentro da reunião do clube. E que eles tenham prazer de estar na classe bíblica. E aí a equipe sentou, né,
começaram a produzir alguns jogos, algumas atividades, e eu incluí também a classe bíblica dentro da pontuação mensal do clube. A gente tem um sistema de leilão, então a gente tem uma moeda corrente, então eles participam. Então, e a partir daí, né, a gente implantou a classe bíblica, né? Então fizemos uma festa de lançamento e tal, e nós estamos aí já indo, nesse áudio que eu tô gravando, esse podcast, nós já estamos, acho que no quinto encontro, e as crianças motivadas, e cada reunião uma atividade prática, e eles estudam a Bíblia, e eles gostam, porque a linguagem é uma linguagem que eles conseguem absorver. Porque o que eu tenho lá de instrutor, né, passando a classe bíblica, os instrutores são pessoas que falam para adolescentes. E aí isso me abre muitas portas, porque eu consigo entender a necessidade daquele adolescente, né? Porque ele traz isso para os instrutores, a gente trabalha junto em parceria com os conselheiros. Então, assim, isso funciona no meu clube hoje, né? Eu não sei se vai funcionar no seu que está ouvindo, mas é uma tentativa. Mas, terminando aqui, já indo pros finalmente, o que eu quero passar a mensagem é o seguinte: uma boa capelania, né? Você tem que ter pessoas com conhecimentos diferentes e dividir a responsabilidade. A capelania, ela não pode simplesmente só ficar responsável pela meditação, limitado a isso. A capelania, ela tem um trabalho muito grande, que se você que está ouvindo, líder que está ouvindo, tiver essa habilidade, eu tenho certeza de que você terá muitos frutos e o Espírito Santo vai descer no seu clube e vai batizar muitos desbravadores. É isso? Então, te espero no próximo capítulo e Maranata!